Agora são 4h13. Nosso assunto agora é a leitura, em específico a importância da leitura, principalmente no início da vida, nos laços familiares. Nós estamos ao vivo com a estrategista editorial Dani Sakugawa. Olá, boa tarde, obrigada pela entrevista. Boa tarde, obrigada pelo convite. Dani, quando a gente fala do mundo da leitura hoje, qual que é o nosso cenário, né? As pessoas continuam lendo bastante? Letícia, a gente teve recentemente uma pesquisa que se chama Retratos da Leitura, que periodicamente mede o índice de leitura dos brasileiros. Os dados foram um pouco alarmantes, então a gente teve aí mais de 50% dos entrevistados afirmando que eles não leram nem parte de um livro nos últimos 3 meses. Então não é um cenário muito positivo, esse número caiu, né, com relação ao último relatório dessa pesquisa, mas a gente também tem que lembrar que o cenário também não é o mesmo, né? A gente teve um período de pandemia que muitas livrarias fecharam, que muitas editoras deixaram de investir em muitos lançamentos justamente por conta, né, desse período complicado para as livrarias. Então, não é um cenário muito positivo, mas o mercado também já não estava tão otimista assim. Mas ainda assim, eu acho que a gente vem num movimento de que existe muito incentivo nascendo. Então, apesar desse número não ser tão bom, a gente tem um cenário otimista daqui para frente. E por que você acha que o cenário é otimista, né? O que está mudando? A geração, a maneira de pensar? Eu acho que a gente tem 3 principais pontos, né, nesse meu otimismo, nesse otimismo do mercado. O primeiro é essa movimentação da desconexão, né, das pessoas deixarem a tela um pouco de lado e partirem para o offline. Esse movimento de desconexão é muito favorável para o cenário da literatura. Eu acho que o segundo ponto é um grande avanço na literatura nacional. Então, por muito tempo, a gente teve os livros internacionais como os grandes protagonistas da movimentação do mercado editorial brasileiro, e atualmente não. Então, nos últimos anos, se você olhar para os rankings dos livros mais vendidos, mais do que nunca a gente está com autores nacionais no topo dessas listas, isso em todos os gêneros, tanto na ficção, quanto na não ficção, quanto na literatura infantil. Então, isso é muito positivo, Letícia, para a gente. Eu acho que um terceiro fator é a educação vestiu de uma forma muito contundente essa camisa da literatura. Então, a gente está com uma movimentação muito forte dos eventos literários por todo o Brasil. Então, essa movimentação toda traz para a gente aí um otimismo e uma percepção de que alguma coisa dar muito errado para esses números piorarem. Uhum. E quando a gente fala sobre essa questão dos laços familiares e a importância da leitura, né? É de fato fundamental que os pais incentivem os filhos a ler? Como que é esse processo na sua avaliação? Com certeza, Letícia. Eu sou mãe, né? Então eu acho que eu visto muito essa ideia também da importância da leitura em casa. E você sabe que quando a gente está falando dessa construção de laço, eu acho que tem 3 fatores principais, né, que a gente precisa olhar. O primeiro é que, assim, a gente não ensina com o que a gente fala, a gente ensina pelo exemplo. Então, quando uma criança está vendo o pai, a mãe, o tio, a tia, o padrinho, a madrinha no tempo todo no celular, qual é o incentivo visual que a gente está dando? A gente está passando uma mensagem de que ficar mexendo no celular é legal, de que ficar de que ficar sentado na TV assistindo é uma coisa. Tudo bem, tudo tem o seu tempo, mas tudo vem dos estímulos que nós damos. Então, acho que o primeiro pilar disso tudo é dar o exemplo. A gente reforça esse laço familiar através do exemplo. O segundo ponto, que eu acho extremamente importante, é que as histórias são comprovadamente a melhor forma de ensinar. Então, a gente tem, desde as fábulas de Esopo, até as histórias dos irmãos Grimm, até as histórias da Bíblia, vindo numa linha de ensino que mostra para as crianças uma forma lúdica de aprender. Então, né, primeiro ponto, exemplo. O segundo ponto, a importância de ensinar através das histórias. E o terceiro ponto, na construção desse laço familiar, Letícia, que eu acho que é um ponto que muita gente não percebe, é o seguinte: ler junto é uma forma de nivelar os valores e as virtudes, porque está todo mundo lendo a mesma história. Né? Tá todo mundo com a mesma referência, tá todo mundo com o mesmo repertório. Então, você concorda comigo que se cada um tá lendo uma coisa diferente, se cada um tá absorvendo um ponto de vista diferente a respeito do mesmo assunto, a família não vai estar alinhada. E eu acho que para esse estreitamento do laço familiar, para essa convivência, não só harmoniosa, mas também respeitosa e principalmente produtiva intelectualmente, esse alinhamento de valores através da leitura é uma ferramenta
assim, genial, é uma forma de entretenimento e de educação ao mesmo tempo. Olha só que interessante, né? E a gente não discute o quanto a literatura, a leitura é importante para a formação do ser humano e, consequentemente, da sociedade, né? O que a gente está lendo vai dizer muito sobre quem nós somos no futuro, né? Com certeza, e eu acho que primeiro a gente aprende a andar e depois a gente aprende a correr, né, Letícia? Então, essa literatura das histórias curtas, das histórias pequenas, das fábulas, vão formar o andar, né, nessa metáfora que eu trouxe, vão formar um leitor muito mais apto a ler coisas mais complexas, a usar a literatura como forma, né, de construir ali um pensamento crítico mais para frente. Então, a leitura tem esse papel individual também, não só na construção do laço familiar, mas individualmente é um pilar vital para o nosso desenvolvimento cognitivo. Uhum. E tem alguma dica, estratégia para quem de repente está nos ouvindo e, nossa, quero aplicar isso na minha casa, meus filhos, sobrinhos, enfim? Eu tenho acho que duas dicas, Letícia. A primeira dica é assim: ativem o temporizador do celular, sabe? Para medir o quanto tempo vocês estão gastando em aplicativos que não estão necessariamente contribuindo para o desenvolvimento de vocês. Então, mapear. Às vezes tem gente, por exemplo, eu uso rede social para trabalho, não tem como eu usar, tem como usar menos, vai, sempre tem como a gente usar um pouquinho menos. Mas coloca um temporizador. Depois que você colocou o temporizador, faz o oposto, coloca um timer de um tempo mínimo de leitura por dia. Começa com 5 minutos, depois vai para 10. Quem sabe você não chega em meia hora por dia? Existem diversos clubes de leitura que são constituídos com base no tempo diário de leitura. Então, qual é a chamada, né? 15 minutos por dia de leitura, você consegue acompanhar os livros que nós estamos indicando. Então, esse tempo de diminuição de outras atividades, de outros hábitos, e colocar ali na nossa agenda o tempo de leitura ajuda muito. Da mesma forma que a gente escova o dente todo dia, que a gente toma banho todo dia, que a gente vai para o trabalho todo dia, vamos colocar ali 10 minutinhos para dedicar à leitura. É tudo uma questão de prioridade, né? Não dá para falar que a gente não tem tempo. A gente tem tempo. É porque aquilo não é prioridade. Então, a gente não vai conseguir instalar um novo hábito na nossa vida se a gente não tratar aquilo com a devida seriedade, com o devido peso que a gente quer dar para aquilo na nossa rotina. Uhum. E a importância também, né? Porque você falou 10 minutinhos de leitura. Às vezes a gente pensa, 10 minutinhos, pouca coisa. Mas ler 10 minutos é bastante tempo, né? Eu falo por mim porque ontem mesmo eu peguei para ler, eu consegui ler 10 minutos, falei, nossa, avancei bastante no livro que eu tô lendo, e parece que não. Mas é bastante, e é uma boa evolução, né? É isso aí, essa pesquisa do Retratos da Leitura trouxe para a gente dois dados muito alarmantes, né? O primeiro dado é que as pessoas, os entrevistados, acharam que eles não estão lendo porque eles não têm tempo. E o segundo dado é que muitos deles têm dificuldade de se concentrar. Então, a gente não precisa começar estabelecendo que a gente vai ler 2 horas por dia. Não dá, é impossível. Vamos começar pequenininho, né? Então, primeiro começar a andar para depois começar a correr, porque isso vai ajudar a gente a traçar uma meta de uma forma realista, né? Não vamos achar que a gente vai conseguir ler a coleção completa de Shakespeare em 6 meses, porque não, você não vai conseguir. Uhum. E tem uma dica para, de repente, adultos que estão nos ouvindo e querem voltar ao hábito da leitura, porque eu sei que em algum momento a gente já pensou, nossa, antigamente eu lia tanto e agora eu não consigo mais. O que a gente pode fazer além dessa questão de definir um tempo, né? Eu sou muito fã dos clubes de leitura, Letícia, porque eu acho que os clubes de leitura ganharam um porta-voz muito legal, né? Então, grandes personalidades, grandes influenciadores têm seus clubes de leitura. E tem clube de leitura para todo tipo de gosto. Tem a leitura infantil, tem a leitura com um peso mais de representatividade, tem os clubes de leitura dos clássicos, tem os clubes de leitura só de literatura regional, por exemplo. Então, acho que uma dica importante é, se você percebeu que aquela pessoa que você acompanha tem um clube de leitura, poxa, acompanha. Muitos deles são gratuitos, né? Então, eu acho que ter alguém ali, de alguma forma, tentar socializar a leitura é uma forma interessante da gente ter um incentivo não só interno, mas também externo para inserir esse hábito na nossa vida. Bacana. Mais alguma informação, dica, algo que você acha relevante falar, principalmente sobre esse assunto envolvendo os laços familiares? Eu acho que sim, Letícia. Eu sou muito a favor da gente presentear as pessoas com livro. Poxa, você vai numa livraria, compra 2, 3 livros ali para deixar guardados, né? Para você dar de presente quando faltar aquele presente de última hora. Eu sempre tenho alguns livros aqui, eu tenho um filho de 5 anos,
E sempre tem festinha, né? E assim, a gente esquece, né, dessas coisas. Aí eu sempre tenho ali um livrinho, outro livrinho separado, que eu sei, poxa, eu vou presentear. Tem os livros que são best-sellers e que a gente sabe que a pessoa gostaria de ganhar aquilo porque aquele é um livro que está todo mundo falando. Então, minha recomendação, eu acho que é deem livros de presente, né? E para não depender da memória, quando você passar numa livraria, já compra 2 ou 3 ali para deixar de estoque, que festa sempre tem, né, Letícia? Nossa, eu adorei essa dica, eu vou super aderir, porque eu sou a pessoa da linguagem de amor presente, então, nossa, eu vou super aderir em ter livros em casa para presentear os amigos, muito bom. Ótimo. Se você já ajudar a gente a subir esse índice em 0,01%, já ajudou muito, Letícia. É isso aí, Dani, muito obrigada por essa conversa aqui na CBN, uma ótima tarde. Realmente, obrigada. Nós conversamos com a estrategista editorial Dani Sakugawa, falamos sobre a importância da leitura. Agora 4 horas e 24 minutos.